Olá pessoal, então vamos para a nossa segunda parte do capítulo 3 de Termodinâmica A. Temos aqui nosso livro, o Sengel de Termodinâmica, do qual essa aula foi inspirada e alguns trechos copiados, algumas figuras copiadas. Okay? É interessante começar essa aula definindo uma nova propriedade, que o livro chama de, ele fala que é uma propriedade combinada, de fato é. Eu, às vezes, gosto de lembrar que ela é uma propriedade inventada, né? A gente inventou esse conceito de entalpia. Daí alguém poderia falar, então a gente inventou tudo o resto, né? Talvez, né? Tipo, calor existe, né? A forma como a gente trata ele é uma invenção, né? Mas, vamos lá, pirações à parte. A entalpia, ela é uma mistura, né? Ela é uma combinação de dois termos. Um termo de energia interna, que é a energia interna da substância, que a gente está considerando, que é a função direta da temperatura, ok? Então, se a temperatura aumenta da substância, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, ela diminui. E o outro termo é relacionado ao produto PV, de pressão vezes volume específico. Eu trato a entalpia como se ela fosse uma medida de energia. Sabe, quanto de energia o corpo tem armazenado por quilograma de substância? O corpo não, né? Uma substância. Então a gente tem energia aqui relacionado à temperatura, ao aumento de temperatura, e a gente tem energia aqui relacionado ao aumento de pressão, né? Pressão e do produto aí pressão vezes volume específico. Mas são formas que eu visualizo assim, como é que eu conseguiria tirar trabalho de uma turbina, né? Eu conseguiria tendo um escoamento muito quente e com pressão muito alta, né? Então, se eu tivesse uma máquina de Carnot, como é que eu conseguiria extrair trabalho dela? Se eu tivesse reservatórios em diferentes temperaturas, né? A gente pode até dar o exemplo lá das placas do efeito Peltier e efeito Seebeck, né, que transforma, não lembro qual dos dois é qual, que transforma a diferença de temperatura em trabalho direto, em diferente potencial, né, que a gente pode transformar em trabalho. Então eu consigo visualizar que o aumento de temperatura, um corpo com alta temperatura, eu consigo retirar trabalho dele. E um corpo que tem uma substância que tem alta pressão, eu também consigo visualizar que eu consigo extrair trabalho disso. Ok? Aqui a gente tem que ver que as unidades dão certo, então vamos lá. O termo de energia interna é kJ por quilograma, que é o mesmo termo da entalpia, né? Está aqui kJ por quilograma. E agora a gente tem que ver que esse produto PV, ele também vai dar algo igual a kJ por quilograma, porque a gente está somando, né? Então, se a gente está somando, a gente só pode somar coisas iguais. Então, a gente pega aqui a pressão em kilopascal, o volume específico metro cúbico por quilograma, e eu vou trabalhar agora só com esse termo em amarelo aqui. Então, Pascal é Newton por metro quadrado, né? Eu boto o quilo aqui porque estava junto, metro cúbico por quilograma. Eu vou transformar o quilo em 10 na 3, e deixo guardado aqui, e vou brincar um pouco mais com isso. Newton é o que? É massa vezes aceleração, massa em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. O metro quadrado está aqui ainda. O metro cúbico por quilograma está aqui ainda. Ok? Corto o que puder ser cortado. Então, vou cortar um metro quadrado com o cubo ali para ficar só metro. E vai me resultar em que? Em metro quadrado por segundo ao quadrado. Multiplicado por 10 na 3. O 10 na 3 eu volto a virar quilo. E isso aqui a gente já viu da aula passada, né? Tá aqui em cima antes, ó. Tá? Como fazer essa como a gente pode observar que metro quadrado por segundo ao quadrado é equivalente, é igual a joule por quilograma. Ok? Então, com o quilo aqui eu transformo em kilojoule por quilograma. Então, as unidades fecham, tá tudo certo. Ok? O mesmo exercício pode ser feito aqui sem a unidade intensiva, extensiva, né? Em kilojoule. Ok? Aqui a gente vai trabalhar com algumas tabelas termodinâmicas e aqui eu vou trazer as tabelas para a água. Então tem várias tabelas que a gente vai trabalhar, tá? Elas estão no fim do livro de vocês. Temos aí, ó, a gente vai ver sobre líquido e vapor saturado,
com a entrada em temperatura e com a entrada em pressão. A gente vai ver a água como um vapor superaquecido, como líquido comprimido, e a água como um sólido vapor saturado, ok? Na verdade, acho que a gente não vê essa tabela, mas ela está ali, vocês podem olhar. Então, aqui a gente tem uma tabela de água saturada, né, uma mistura saturada com uma entrada em temperatura. E aqui a gente vê aqui as entradas, então, a entrada da tabela é em temperatura, certo? Como ele está saturado, temperatura e pressão são coisas amarradas. Eu acho que é da aula passada que eu comento com vocês sobre isso, né? Na aula passada eu já comentei isso aí com vocês. Que por um líquido saturado, temperatura e pressão não são propriedades independentes, tá? Uma coisa depende da outra, ok? Então, para cada temperatura de saturação, eu vou ter uma certa pressão de saturação em quilopascal, ok? E tenho, então, as propriedades aqui, volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Entropia a gente vai utilizar lá no capítulo 7, ok? Quando a gente for analisar a segunda lei da termodinâmica. Então, por enquanto, a gente vai utilizar essas três primeiras, ok? Eu talvez faria, mas deixa eu ver aqui o que eu rabisquei. É aquilo mesmo. Então, ó, com uma entrada em temperatura, eu posso pegar aqui meu gráfico de temperatura por volume específico, né, e analisar essa questão. Então, para uma dada temperatura, vou até frisar aqui, ó, com um risquinho. Para uma dada temperatura, eu tenho uma única pressão de saturação, ok? Que é aquela linha horizontal ali, está mostrando, ó, então, essa curva amarela que eu tenho, ela está acompanhando uma única pressão, ok? E na região de saturação, a gente tem que pressão e temperatura são coisas amarradas, ok? Temos aqui, ó, a característica, o volume específico do líquido saturado. Então, está aqui o volume específico e temos o volume específico do vapor saturado, ok? O vapor saturado seco. Então, a gente consegue ver que as coisas combinam, né? A gente consegue transpor a informação da tabela para o gráfico e vice-versa, só que a tabela aqui está preparada para a gente extrair resultado numérico, né? Enquanto que o gráfico aqui sem valores, inclusive, a gente consegue ver o comportamento das propriedades, tá? Alguns gráficos eles vêm cheio de risquinho, com as tabelas bem, com os valores bem bonitinhos. Não é o caso aqui, ok? Então, deixa eu ver. É isso, a gente pode analisar então, ó, se eu escolher uma certa temperatura, pegar 25 graus. A 25 graus a água só vai estar saturada se eu tiver na pressão de 3,16. Se a pressão for maior que isso, a água ela não vai estar saturada, ela vai estar subresfriada, né? Porque a pressão aumenta muito em cima das moléculas e elas não vão estar soltinhas para evaporar, elas vão estar comprimidas se a pressão for maior que 3,16, ok? Mas nesse caso, a 25 graus Celsius, nessa pressão baixinha, as moléculas estão soltinhas, estão boazinhas ali para, se a gente colocar um pouquinho de calor, elas evaporam, ok? Contrário também, se a gente já tem uma massa de líquido e vapor, se eu tiro um pouquinho de calor, elas condensam. Então elas estão nesse equilíbrio de fase entre vapor e líquido, que eles coexistem. Nesse caso a gente pode ver aqui, ó, a pressão, o volume específico ele é muito baixo do líquido, tá? E já o do volume específico a gente está falando de metro cúbico por quilograma. Então, para eu comportar 1 kg de líquido, eu preciso aqui de 1 litro e pouquinho, 1,003 litros, tá? Que eu estou convertendo de metro cúbico direto. E já para eu comportar 1 kg de vapor, eu preciso de 43 metros cúbicos nessa pressão para ele ficar saturado. Tem que lembrar que eu estou considerando que ele estará saturado, ok? Se eu apertar um pouquinho isso aqui, o que acontece? A pressão aumenta e ele deixa de estar saturado a 25 graus.
ok? Então, é para o estado de saturação, ok? Energia interna e temperatura e entalpia vai ser a mesma coisa. Uma coisa só a ser ressaltada, o volume específico, ele está aqui bonitinho, aqui limitado, só entre líquido e vapor, mas os outros a gente tem uma diferença aqui, ó, um HLV, um ULV e um SLV. Isso aqui é a diferença de um termo para outro, tá? Vocês podem procurar aí, ó. Tanto é que esse aqui que é zero, a gente pode ver, ó. 2374.9 menos 0 é 2374.9. Ok, muito conveniente. Aqui. E a entropia aqui para esse caso também. Então, a coluna do meio é a diferença entre os valores externos. Ok? Deixa eu apagar, porque senão depois vai essa bagunça. Já falei disso aqui. Então, aqui, ó, os HLV, que é o volume, a entalpia do volume menos a entalpia do líquido, a entalpia do vapor saturado seco menos a entalpia do líquido. Ok, por aí vai. A tabela agora com a entrada em pressão, ó. Essa aqui já era o caso. Aqui a entrada é em temperatura, ok? E ali agora a gente tem a entrada em pressão. Daí a mesma coisa acontece, ó. Vamos pegar alguns valores próximos aqui, ó. Aqui a gente tinha 25 graus, aqui eu tenho 25 graus a 3,16 kPa. Aqui eu tenho 24 graus a 3 kPa. Né? Então, com a temperatura um pouco mais baixa, eu tenho a temperatura de saturação, a pressão de saturação um pouco mais baixa. Tá? Então, continua. Agora entrando, se eu estiver a 3 kPa e saber que aquela mistura está saturada, ela tem que estar a 25 graus, a 24,08 graus. Okay? A tabela funciona da mesma forma, só que aqui entrada em pressão. Okay? E a mesma análise pode ser feita então para o gráfico de pressão para volume específico. Daí aqui a gente tem o que agora? Uma linha uma isotérmica aqui, tá, ao longo dos processos. E a gente vê também que para uma região de saturação, a temperatura de saturação é associada a apenas uma pressão de saturação. Ok? Mesma ideia. Aqui, ó, um exemplo do livro. Um tanque rígido contém 50 kg de água líquida saturada a 90 graus. Determine a pressão e o volume do tanque. Então eu cortei a tabela, tá? Não se espantem ali. Eu cortei começando em 50. A tabela de vocês lá está um pouco diferente, mas está aqui o dado que a gente tem interesse. Então eu tenho estou a 90 graus Celsius e eu tenho então uma pressão de saturação de 7,70 kPa. Determine a pressão. Pressão é essa. Ok? Determine o volume do tanque. O volume do tanque tá aqui, ó, o volume do líquido, né? Água líquida saturada. Então, líquido saturado, tá? 0,001036 metro cúbico por quilograma. Eu estou usando a nomenclatura que o livro usa. Então, é o volume do líquido at 90 graus Celsius. Tá? O arrobinha ali para ser aquele at estando em 90 graus. Tá? Mais bonitinho. Volume, né? Ele quer saber, então, determine o volume do tanque. Então, se a gente tem 50 kg de líquido saturado nesta condição, então o que a gente tem é um volume aqui, ó, de 51,8 litros. Eu fui para converter em litros aqui, ok? Então, o que a gente tem que fazer agora aqui? Agora eu quero ver de interpolação, ok? Uma amiga aí muito querida falou, mostra como é que interpola de uma forma acessível, fácil, para gravar e não esquecer nunca mais. Uma amiga que eu gosto bastante da opinião. Então, engenheiro muito, muito top. Então, vou passar essa ideia aqui agora, ok? Então, esse objetivo aqui, ó, qual é a pressão de um condensador que condensa vapor de água a 51 graus?
51 graus eu não tenho aqui. Eu não teria nem aqui na entrada de temperatura 51. Tá? Então eu também teria que interpolar. Mas eu vou interpolar aqui porque tanto faz. Eu quero saber a pressão, então aqui vai dar igual. Vai dar bom também. Então, ó, eu posso fazer uma relação de triângulos. Lembrar que esses dados aqui eu posso colocar numa relação de triângulos, que eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que nesse pequeno intervalo eu posso considerar eu posso considerar como um crescimento linear. Fazendo um ajuste linear, é como se eu considero que eu tenho um erro pequeno, ok? Eu não sei se esses valores crescem linearmente na realidade, mas entre valores bem próximos eu posso considerar isso, ok? Então, fazendo aqui uma interpolação linear, eu tenho aqui para os valores, ó, para 10 kPa eu tenho 45 graus Celsius, 15 kPa, 53 graus Celsius, ok? E quero achar um valor intermediário de 51. Então, eu faço o quê? Uma semelhança de triângulos. A tangente de beta do triângulo grande vai ser a tangente de beta vai ser igual ao mesmo tangente de beta para o triângulo pequeno, ok? Então, eu faço essa relação. Esse cateto oposto grande dividido pelo cateto adjacente grande, certo? Que vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto pequeno. Esse cateto oposto pequeno dividido pelo cateto oposto por cateto adjacente pequeno. Ok? Então, com isso aí a gente resolveria aquele valor de x. Aqui não acrescenta muita coisa, acho que eu só espalhei melhor. E mostro, né? O objetivo da gente é chegar nessa relação aqui, ó. Tá? Então a gente já pode olhar e dizer, eu sei que isso aqui dividido por isso é igual a isso dividido por isso. E deu. Deu. Ok? Ó, mesma coisa. Aqui só que eu errei, era para fazer o y dividido pelo x, né? Para ter a tangente. Então eu tirei a cotangente. Não tem problema. Tá? O que eu tenho que fazer é a relação dos comprimentos, tá? Esse comprimento grande dividido por este cateto grande dividido por este cateto grande vai ser igual a este cateto pequeno dividido por este cateto pequeno. Ok? Eu só tenho que lembrar de manter a sequência. Se eu começo pela parte de baixo e vou para de cima, depois tem que fazer de baixo para de cima. Ok? Tem que manter as regularidades para eu poder dizer que eu tenho a tangente ou a cotangente iguais uns aos outros. Ok? Dá para botar isso aqui no Wolfram Alpha. Fica fácil, tá? Talvez as calculadoras de vocês façam interpolação. Pesquisa no YouTube, tá? Se faz. No Google, pesquisa se faz interpolação. Se faz, alguém vai ensinar a fazer isso no Google, no YouTube, ok? Aqui eu montei, só estou enfatizando que no Wolfram Alpha, as vírgulas elas separam equações. Então, às vezes, quando a gente vai lá e bota uma gravidade 9,81, ele entende que 9 é uma equação, 81 é uma outra coisa. Então, ponto é o separador de decimal, ok? E vírgula separa equações. Então, aqui eu tenho uma equação, vírgula, equação, vírgula, equação, vírgula, vírgula, vírgula. Ok? Vocês podem fazer algo similar aqui e só modificar esses valores, caso vocês queiram utilizar uma equação desse tipo aqui, para fazer interpolação. Ok? Aqui eu fiz algo, eu dei uma complicada lá no Wolfram Alpha, lá, tá? Mas no fim das contas, volto para isso aqui, ok? Eu calculei por beta, não precisa. Fazendo arco tangente, não tem necessidade. Mas resolveu o tal do beta, caso o interesse fosse resolver o tal do beta. E para resolver o tal do qual é a pressão, né, para a temperatura de 51 graus, resolvendo esse x aqui, ele vai dar então 13 kPa para a gente. Ok? 13 kPa fazendo esse ajuste linear. Se a gente utilizar um programa que dê para a gente valores não aproximados, mas que eles resolvem pelas equações de estado deles, eu consegui aqui, ó, utilizando um programinha para pressão de saturação 10 graus, de 10 kPa aqui, então para pressão de 10 kPa, ele diz que a temperatura de saturação é 45,82.
Aqui o livro já fala que é 45,81, então já tem uma pequena variaçãozinha aqui de valores, ok? De discordância entre eles. E depois para a pressão de saturação ó, de 12,97, perdão, para a temperatura de saturação de 51, ele me retornou a pressão de saturação 12,97. Enquanto que a aproximação linear pelos valores do livro deu 13,18. Daí a gente pode verificar se isso é um erro aceitável. Se a gente fizer um erro percentual, aí a gente vai ter um erro de 1,6% de erro percentual. Ok? É aceitável? Depende do que for fazer. Se a gente ficar acumulando muito errinho percentual, muito, a gente... E assim, é um erro percentual em relação a essa outra base aqui, tá? Que os deltas são para ser os mesmos, mas os valores não exatamente. Ok? Melhor, quando a gente for fazer um trabalho que exija precisão, daí a gente vai para um programa. Ok? Para alguma linguagem de programação aí que forneça para a gente resultados mais precisos. Água saturada, entrada em pressão, o que eu tenho que falar aqui? Um exemplo. Aqui, ó, uma massa de 200 gramas de água líquida saturada é completamente vaporizada a uma pressão constante de 100 kPa. Determine a variação de volume e a quantidade de energia transferida para a água. Então a gente pegou 200 gramas de água e evaporou completamente. Ela estava como água saturada a 100 kPa. 100 kPa aí, ó, perto de 100 graus Celsius vai ser a temperatura de saturação. Ok? Aqui a pressão atmosférica, aqui a gente decora eventualmente, né? Eu prefiro sempre dizer que é 101,325. A gente coloca um errinho a menos, né? Se a gente puder definir essa pressão atmosférica padrão desse jeito. Mas aqui para 100 graus, para 100 kPa. Então a gente tem o que? A variação de volume. A gente tem que fazer a diferença entre os dois. O volume específico era 0,001043 metro cúbico por quilograma e passou a ser 1,6941 metro cúbico por quilograma. Então a diferença de volume específico vai resultar para a gente aí nessa variação de volume, porque a gente tem a massa. Então aqueles 200 gramas a gente bota aqui como 0,2 kg, e se a gente ver aqui, ó, corta quilograma com quilograma, vai restar para a gente o metro cúbico, e a gente vai ter então a variação de volume que a gente está buscando. Ok? O volume antes era 0,2 vezes isso, agora é 0,2 vezes isso. A quantidade de energia transferida para a água, daí a gente pode buscar pela entalpia. Então, inicialmente a entalpia era 417 kJ por quilograma, passou a ser 2.675 kJ por quilograma, porque a fase vapor ela é sempre mais energética do que a fase líquida, a gente falou isso em aulas anteriores. E a variação, como a gente usa muito a variação, o livro já traz muito gentilmente aqui pra gente. Ok? Então, beleza. Então, eu tenho a massa vezes a variação de energia desse processo de evaporação, resulta pra gente aí, ó, corta quilograma com quilograma, vai ficar os quilojoules que a gente transferiu para a água. Ok? Na água saturada, para mistura de líquido, até agora a gente estava falando sempre líquido, sempre vapor, mas a parte de mistura é algo muito importante, né, tá? De mistura de fases, mistura líquido-vapor, é algo muito importante na engenharia. Okay? Tanto para refrigeração como para geração de vapor, geração de potência, não sei o que mais. Para mim isso já engloba muita coisa. Tá? Mas o que a gente usa vapores? Onde tem uso de vapor, o título, que é essa fração de vapor na mistura, é algo muito importante. Ok? Então, o título é uma variável-chave para o estudo de misturas bifásicas. Ele indica a quantidade de vapor que existe na mistura. Então, um título igual a zero, um x igual a zero. Então, um título é igual a zero. Se a mistura tem um título igual a zero, a gente sabe que não tem vapor. Se o título for igual a 1, a gente sabe que só tem vapor.
Tá? E se a gente tem um título, por exemplo, de 0,2, a gente tem 20% da massa como vapor e 80% da massa como líquido. Ok? A massa total da mistura a gente vai definir como sendo a soma das frações, né? Então, a soma da massa de líquido mais a soma da massa de vapor. E aqui a gente pode partir agora para algumas continhas ou algumas deduçõezinhas, ok? A gente sabe também que, se a gente analisar o volume da mistura, a gente também sabe que é a soma das duas frações, então a gente tem o volume do líquido mais o volume do vapor, ok? O volume da mistura é o que? É a massa dela vezes o seu volume específico. A massa total da mistura é o que? É a massa total. O volume médio da mistura é o que? É um volume específico M de mistura que a gente ainda não sabe quanto é. Ok? Mas o restante aqui, ó, a massa de líquido, o volume de líquido é o que? Ele é a massa de líquido vezes o volume de líquido. O volume específico do líquido. E o volume do vapor é o que? É a massa de vapor vezes o volume específico do vapor. Ok? Lembrando aqui, ó, que a massa total é a massa do líquido mais a massa do vapor. A gente pode escolher, convenientemente, para a gente chegar num resultado bonito, isolar a massa do líquido como sendo a massa total menos a massa de vapor. E a gente substitui nessa equação. Então a gente tira fora da conta a massa de líquido e deixa ela em função da massa total e da massa de vapor. A gente reorganiza a equação, ok? Só fazendo essa substituição. A gente pode dividir todos os termos pela massa total. E a gente vai ficar o quê? Com o volume da mistura, o volume específico da mistura sendo o quê? Esse MT dividido por MT dá 1. A massa de vapor dividido pela massa total, a gente tem esse resultadinho aqui, vezes o volume específico do líquido, mais a massa de vapor dividido pela massa total, vezes o volume específico do vapor. Se aqui a gente tinha, aqui ó, talvez faltou eu dizer isso, enfatizar, né? Eu falei que o vapor ele diz quanto, o título ele diz quanto que a gente tem de vapor na mistura. Então, se eu tenho aqui, acho que ficou implícito, né, quando eu falei essa frase. Mas então o título, de forma explícita, ele é uma razão entre a massa de vapor da mistura dividido pela massa total. Ok? Se a gente usar esse conceito, que é a massa de vapor dividido pela massa total, a gente tem, então, a gente pode substituir isso aqui por x, substitui por x, e a gente pode ter, então, uma equação bonitinha aqui, ó. Isso aqui já é algo que o livro já traz dessa forma, o volume específico da mistura, ok? É uma forma de trabalhar. Eu prefiro isolar x, que é uma forma como eu gosto de trabalhar melhor, porque o raciocínio para mim é mais claro, já vou mostrar. Então a gente faz as continhas ali, isola, e a gente consegue isolar o título. Então a gente tem que o título dessa figurinha aqui vai ajudar a gente agora. O título ele é o quê? Ele é a diferença entre o volume específico da mistura, ok? Menos o volume do líquido. Aqui, ó. Isso aqui não está preciso. Isso aqui está. Então agora está preciso o desenho, tá? Eu melhorei essa parte aqui, ó. Então, aqui eu tenho o quê? Eu estou falando do título, né, e dessa razão. Eu tenho o volume específico da mistura menos o volume específico do líquido, que vai ser o quê? Vai ser aquela fração de cima, dividido pelo quê? Dividido pelo volume específico do vapor, dividido pela diferença do volume específico do vapor com o volume específico do líquido. Então, aqui a gente tem o quê? A parte de baixo aqui eu tenho todo o processo de evaporação, desde líquido saturado até vapor saturado seco. E aqui em cima eu tenho quantificado o quanto evaporou,
ok? O volume específico da mistura menos o volume do líquido dividido pela variação de volume total vai me dizer qual foi a variação, qual foi o volume de vapor, qual foi a fração de vapor que evaporou. Ok? Então, quando eu pego a parte dividida pelo todo, eu determino o título. Quando eu pego a parte de vapor que evaporou dividido pelo todo, eu tenho o título. E aqui eu tenho um gráfico de pressão volume específico, mas eu poderia ter um gráfico de pressão entalpia, de temperatura e entropia, tá? E a gente vai ter a mesma coisa. Eu poderia, se aqui fosse a entalpia, eu teria o que? A entalpia da mistura menos a entalpia do líquido, dividido pelo quê? Pela entalpia do vapor menos a entalpia do líquido. Seria a mesma coisa. Ok? Na determinação das propriedades termodinâmicas, o título ele opera como uma proporcionalidade dos valores entre líquido e vapor. Mesma ideia lá, ó, se o título é 20% da massa como vapor, 80% como líquido. Eu posso pensar tanto em massa, tá, como em qualquer outra propriedade. Ó, eu tenho a massa de vapor dividido pela massa total, é uma opção. Eu tenho a variação, daí aqui é variação, tá? É o H da mistura menos o H do líquido dividido pela variação total entre o vapor e o líquido. Mesma coisa para entalpia, entropia, volume específico. E com isso, se a gente tem o H da mistura, perdão, se a gente tem, geralmente é dado título, ou é dado o H da mistura, tanto faz. Digamos que a gente tem o título. Então, se a gente tem o título, a gente consegue isolar o H da mistura, tá? Resolve o H, porque geralmente se está saturado, a gente sabe a temperatura ou pressão. Então, daí a gente conhece quem são as entalpias de líquido e vapor saturado, ok? Porque a gente tem temperatura e pressão e o fluido. Ah, é água. Ah, é outro refrigerante, não sei o quê. Então, a gente olha nas tabelas e a gente consegue determinar ou o H da mistura ou o título, tá? E daí a gente poderia pensar daí num separador de líquido-vapor. Ah, se eu tenho em tal lugar um separador de líquido-vapor, eu tenho que saber qual é o título que aquela mistura chega, para eu saber dimensionar quanto de líquido vai para um lado, quanto de vapor vai para o outro lado. Ok? Se eu pensar num separador de líquido-vapor, até mesmo funcionando pela gravidade. Então, chega lá uma misturinha. Deixa eu pensar aqui. Bota aqui um separadorzinho, chega uma tubulaçãozinha que me entrega a mistura, tá? E depois um local onde sai vapor. Eita, errei. Onde sai vapor ali e sai líquido aqui, ok? É uma possibilidade, tá? De um separador de líquido-vapor, algo desse tipo. Então, se eu conheço o título, eu sei dizer, para lá vai tanto de líquido, para lá vai tanto de vapor por segundo. Ok? Aí, ó, pressão e volume de uma mistura saturada. Ó, um tanque rígido contém 10 kg de água a 90 graus Celsius. Se 8 kg da água estiverem na forma líquida e o restante estiver na forma de vapor, determine a pressão no tanque e o volume do tanque. Então, se 8 kg dos 10 é líquido, 2 dos 10 é vapor. Então, o título é 0,2. Se tem líquido e vapor, é saturado. Então, essa é a primeira conclusão que se tira. Quanto é o título vem depois, ok? Na linha de raciocínio óbvio. Ele quer saber a pressão no tanque. A pressão está saturado? Então se está saturado a 90 graus, a pressão vem direto. Ok? Pressão está dada. Qual é o volume do tanque, né, desse tanque rígido que está nessa condição? Como que a gente pode? A gente pode utilizar a informação que 0,2 é o título. A gente pode determinar qual é o volume da mistura, o volume específico da mistura, ok? Eu vi que o livro faz de outra forma. Olhem o livro lá também, tá? Mas a minha cabeça estava tão focada aqui em título que eu vim fazer dessa forma.
eu vim calcular o volume da mistura, o volume específico da mistura. Então eu vou fazer aquele esquema lá. O volume específico da mistura menos o volume específico do líquido, dividido pela diferença máxima, que é o do vapor saturado seco menos o do líquido. Ok? Com isso a gente faz a continha e resulta ali num volume específico de mistura de 0,47 metro cúbico por quilograma. Eu sei que a mistura minha tem 10 quilos. Então, beleza. Eu sei que o meu volume então vai ser 4,73 metros cúbicos. Ok? Se eu não me engano, ele pega acho que 8 quilos de água líquida vezes o volume específico do líquido. Então ele vai ter o volume do líquido mais o quê? Os 2 quilos de vapor vezes o volume específico do vapor. Deles somos 2. Acho que é isso que ele faz. Propriedades de uma mistura líquido-vapor saturado. Um vaso de 80 litros contém 4 kg de refrigerante R134A. A uma pressão de 160 kPa. Determine a temperatura, o título, a entalpia do refrigerante e o volume ocupado pela fase vapor. Então, como é que a gente... A gente está supondo aqui que ele está saturado, porque o exercício diz que está. Ok? Então é isso. Então aqui, pressão, a gente tem que achar uma nova tabela, a do 134A. A gente busca a tabela que tem entrada como pressão de 160, ok? A temperatura está dada, menos 15,6 graus Celsius. O título tem que ser calculado. Vamos ver o que eu fiz aqui. Tá. Ele fala que a gente tem 80 litros contendo 4 kg de refrigerante. Então, 80 litros contendo 4 kg é volume por massa, é volume específico. Eu errei aqui, hein? Isso aqui é metro cúbico por quilograma. Deixa eu ver se eu não propaguei esse erro. Acho que não. Aqui, eu vou rabiscar só. É metro cúbico por quilograma. Ok? Então, beleza. Se eu tenho o volume da mistura, agora eu posso vir buscar o título. Então, colocamos ali as informações que a gente tem. Eu trouxe a linha completa lá da tabela. Então, para a gente ver aqui direto, tá o volume específico do líquido e o volume específico do vapor. Acho o título. Ok? A entalpia do refrigerante. Temos o título. Então, agora a gente resolve o resto. A entalpia da mistura menos a entalpia do líquido, dividido pela diferença entre vapor saturado e líquido saturado. Acha o H da mistura. E depois o volume ocupado pela fase vapor. Título é massa de vapor dividido pela massa total. Tá? A massa total é 4. A massa de vapor a gente encontra. Ok? Daí, com isso, a gente encontra, então, o volume de vapor, porque se a gente tem a massa de vapor e o volume específico do vapor, que é 12348, 0,12348, a gente determina o volume de vapor. Ok? Muitos desses raciocínios aqui, por exemplo, ele pode vir direto se a gente analisar as unidades. Tá? Como é que eu sei que metro cúbico vai ser igual a esse negócio ali? Então eu tenho aqui metro cúbico por quilograma vezes a massa vezes quilograma. Me resolve já. Tá? Eu sei que resolve então metro cúbico igual a metro cúbico. Faz esse raciocínio. Se a gente tem aqui dando sopa o volume específico e eu tenho a massa, as coisas se resolvem. Tá? Tem que pensar, mas vai se resolvendo. Não precisa decorar essas coisas aí. Ok? Vamos para uma nova fase do fluido. O vapor superaquecido.
ok? Trouxe aqui essa figura muito bonita de uma turbina a vapor. Acredito que seja uma turbina a vapor, né? Talvez seja, não sei, não entendo tanto de turbina a ponto de olhar e falar, não, essa aqui é uma turbina de vapor, essa aqui é uma turbina a gás. Pode ser uma turbina a gás, ar muito aquecido, né? Mas as turbinas que eu vejo falando que são turbinas a vapor tem essa cara aí. Então dá pra ver os humanos ali perto, né? Pra ver como esse troço é grande, dá pra ser maior, dá pra ser menor. Tá? É um troço muito ajustável na sua escala, ok? Então vamos... E por que eu trouxe o vapor superaquecido aqui e essa turbina de vapor aí, né? Porque imagina que aqui nessa parte, nesse vapor, nessas peças tão bonitinhas aqui, ó, tão bem usinadas, né? A gente deixe um escoamento contínuo de gotículas de água batendo ali com uma velocidade muito alta, dia e noite, por muitos dias. Logo, logo esse negócio vai ter que parar para ser feita a recuperação dessas pás. Tá? Se vocês procurarem por corte à água, vocês vão encontrar ferramentas de corte que operam com jato de água. Então, assim, tem como a água em alta velocidade, a gente consegue cortar até chapa de metal com água em alta velocidade. Então, se a gente tem um contínuo escoamento de gotículas de água que ficam batendo no material, a gente vai causar uma erosão. Okay? A gente vai causar um dano para esse material. Então, a gente tem que evitar ao máximo. Existem limites, tá, de operação, mas é interessante que a gente não jogue líquido dentro desse equipamento. Então, como é que a gente garante que não está entrando líquido? Entrando com vapor superaquecido. E mesmo assim, garantia não tem. Né? A gente pode, assim, colocar separadores de líquido vapor antes, fazer o superaquecimento, tomar todas as medidas, todas as precauções possíveis, mas falar de garantia, porque localmente, beleza, na média a gente tem lá um vapor, uma alta temperatura lá, então a gente sabe que está como vapor superaquecido. Mas vai que tem um canto ali da turbina que está pouco isolado e está conseguindo jogar calor, trocar calor suficiente para que localmente ali, sabe, eu conseguisse ter uma condensação. Enfim, tretas acontecem, ok? Mas, como regra geral, o vapor superaquecido é seguro de se colocar numa turbina, tá? Porque ele não contém água, não contém a fase líquida. Então, como a região superaquecida é de uma fase única, apenas a fase vapor, a temperatura e a pressão são propriedades independentes agora, ok? E elas podem ser usadas de forma conveniente como as duas propriedades independentes das tabelas. Deixa eu ver se tem um gráfico aqui. Não tem. Deixa eu ver. Não tem. Então eu vou voltar lá para a gente ver um gráfico de região superaquecida. Aqui. O outro também era, mas esse aqui também é. Na região superaquecida, digamos que eu escolha aquele ponto aqui. Escolhi esse pontinho. Eu posso dizer que eu tenho uma certa pressão, porque eu estou na linha de pressão constante, e eu tenho uma certa temperatura. Eu posso seguir na linha de pressão constante e dizer, opa, agora eu tenho essa pressão nessa temperatura. Então agora, pressão e temperatura são coisas independentes na região de vapor superaquecido, ok? Eu posso fazer um escoamento que eu mantenho a pressão, ou tenho uma queda de pressão muito baixa, mas eu estou inserindo calor constantemente, então ele vai aumentando de temperatura, ok? Então agora, pressão e temperatura são independentes. Na região de saturação, não. Eu posso ficar passando aqui em vários pontos, diversos pontos, a temperatura não muda. Nesse caso dessa linha amarela, nem a pressão. Okay? Então, temperatura e pressão na saturação são amarradas. Na região de superaquecido e subresfriado, não. Então, vamos analisar com cuidado essas frases aqui. Okay? O livro colocou assim, no geral, vapor superaquecido é assim. Tá? As pressões mais baixas ele está falando aqui que são relacionadas a pressões mais baixas. Discordo dessa frase. Mas
mais baixa em relação ao quê, né? Talvez é por isso que fique a margem. Ele está dizendo que a pressão, a gente vai ter vapor superaquecido quando a pressão for menor do que a pressão de saturação a uma determinada temperatura. Tá? Então a gente pode imaginar que eu tenho lá o meu pistãozinho lá, né? O meu trocinho. Ele disse que eu posso pegar esse pistão e puxar para cima. Ok? E tenho lá minha mistura de vapor e líquido. Daí eu aqueço. Esse volume aumenta. Digamos que eu já passei dessa parte de aquecer. E cheguei na parte que eu tenho só vapor saturado. Se eu pegar esse troço e aumentar o volume dele, ou movimentar esse pistão para cima, eu vou pegar essa massa de vapor que já estava saturada e vou aumentar ainda mais o espaçamento entre essas moléculas. Ok? E agora pensa, tá fácil? Tá mais fácil ou tá mais difícil fazer isso voltar a ser líquido? Tá mais difícil. Se eu expandir esse negócio, tá mais difícil. O que eu posso fazer então? Então, como é que eu considero que é essa substância? Então, agora eu consideraria que essa substância está nessa condição de superaquecimento. Então, eu tinha o vapor saturado, eu expandi esse vapor saturado, as moléculas ficaram ainda mais distantes umas das outras do que elas já estavam, e agora ficou ainda mais difícil de eu voltar essa massa a virar líquido. Ok? Então eu tenho um vapor superaquecido. Elas estão numa pressão menor do que a pressão de saturação que tinha anteriormente, em uma determinada temperatura. Ok? Vamos lá. A temperaturas mais altas. Mais alta que o quê, né? Então, temperaturas mais altas que a temperatura de saturação numa determinada pressão. Vamos lá para o gráfico. O gráfico eu gosto, eu me resolvo. Temperaturas mais altas numa determinada pressão. Então eu tenho essa linha de pressão, essa linha amarela aqui de pressão constante. Estou numa determinada pressão e eu dou um jeito de aumentar a temperatura. Se eu entrego o calor, ele está aqui, ele evapora. Não aumentei a temperatura, não consegui. Opa, se eu conseguir dar uma aumentada de temperatura, então agora ele veio para essa região é de temperatura maior que essa. Então eu consegui superaquecer. Vamos ver a frase anterior? A frase anterior ele fala que são para pressões maiores numa certa temperatura. Pressão maior numa certa temperatura. Tem uma certa temperatura. Vou para uma região de pressão maior. Então eu saio daqui e venho para cá, por exemplo. Talvez ainda é saturado. Mas eu tô falando. Que eu tô falando. Eu falei que eu tinha mistura evapora. Eu falei que, supomos que eu já tô aqui, na região de vapor saturado, seco. Se eu aumentar, o que eu queria? O que eu falo? Confuso, né? Mas vamos lá. Ele fala assim, mantendo a temperatura em uma dada temperatura. Então é aqui, né? Em uma dada temperatura. Se eu tô aqui e eu entrego calor, ou sei lá, eu faço alguma coisa, ele vai aumentar a quantidade de vapor. Mas se eu já tô aqui no ponto de vapor saturado seco, se eu diminuir a pressão, mantendo a temperatura, qual é a escolha que ele tem? É vir daqui para cá. Então ele pode vir para um novo ponto, mantendo a temperatura. Ok? Diminuindo a pressão, eu venho para cá. Como é que eu prefiro imaginar aquele meu exercício das moléculazinhas se afastando umas das outras? Ok? Gosto daquilo lá. É o que está dizendo aqui? É. Só que eu tenho pouca familiaridade com gráfico de pressão volume específico. Então eu não saberia dizer
se alguém chegasse na rua e perguntar a curva de temperatura constante no gráfico de pressão, volume específico, é de que forma? É dessa forma aqui. Não saberia dizer. Então eu não me apoio nesse exercício aqui. É verdade? Funciona? Funciona. Né? Louvada seja a termodinâmica e a coerência dela. Mas eu prefiro pensar naquele outro exercício mental. Ok? Cadê? Estamos na segunda linha. Volumes específicos mais altos. Então ele está dizendo que são volumes específicos. São vapor superaquecido é associado a volumes específicos maiores a uma determinada pressão ou temperatura. O volume é maior do que o volume do vapor. É verdade. Vamos botar um gráfico? Vamos. É o que eu falei aqui já. Ó. É o mesmo exercício que eu fiz. Eu peguei o volume e expandi. Eu fiz o que? Eu diminuí a pressão e eu aumentei o volume. Então agora eu tenho mais metros cúbicos por mesmo quilograma que eu tinha antes. Então é V maior que o V do vapor. Isso aí. Energias internas mais altas é associado a energias internas mais altas porque geralmente a gente entrega mais calor. Tá? É uma forma de fazer vapor superaquecido. Se a gente tem vapor saturado e a gente entrega mais calor, tá? É uma forma de a gente fazer vapor superaquecido para uma determinada pressão ou temperatura, ok? E entalpias mais altas, é verdade. Então, se o U é maior, se a gente mantém pressão e temperatura constante, aumentar a energia interna é uma forma de aumentar a entalpia, né? Porque está ali dentro do mesmo termo. Faz parte da combinância ali, né, da entalpia. Tabelas de vapor superaquecido. Então, aqui eu tenho a tabela com vapor superaquecido para pressões menores do que a atmosférica. Ok. Então a gente vê pressões de saturação de 0,01 megapascal. O atmosfera está aqui perto de 0,1 megapascal, que é 100 kilopascal, né? Tanto é que a pressão de saturação aqui está perto de 100. Aqui, para essa pressão 10 vezes menor do que a pressão atmosférica, a temperatura de saturação, a água vai ferver a 45 graus. E aqui no intermediário, meio atmosfera, 81 graus. Ok? Então aqui funciona de que forma? A temperatura está dada aqui, pressão está dada nesses nichos aqui, nesses chiqueirinhos aqui. Ok? Para quê? Para volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Ok? Isso aí. Então eu quero... eu estou na pressão de 0,1 megapascal. Faz sentido falar de temperaturas menores do que 45 graus? Não. Não faria. Naquela pressão, numa temperatura menor do que 45,81 graus, é líquido saturado. Acima, daí a gente já começa a brincar. Acima de 45 graus, daí a gente tem vapor superaquecido nessa pressão. Por isso que ele começa aqui de 50. Por isso que aqui, nessa aqui de 81 graus, a saturação está aqui. 50 graus aqui não faz sentido, porque é abaixo de 81. A saturação dele está aqui. 99, 50 graus faz sentido? Não faz sentido. A saturação faz. Ok? Mas vamos lá então aqui, nessa pressão baixa, estou aqui nessa pressão baixa com temperatura de 50 graus, tenho aqui as minhas propriedades. Eu quero saber 0,1 megapascal para 75 graus Celsius. Então tem que interpolar. Tá, vai ter que inventar uma linha aqui no meio, vai ter que interpolar isso aqui. Ok, já chegamos lá. Eventualmente é necessário que se façam interpolações intermediárias para se encontrar o dado necessário. Então olha que legal. Quero saber a 1,1 megapascal, que não é nem esse, é no meio, a temperatura de 280 graus. Que não é nem esse. Tá no meio. Então, o que a gente faz com amor e carinho?
Aqui eu botei no Excel. Ok? Fui lá no livro, selecionei, escrevi lá VHU, VUHS, 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 que tinham 3, né? Tinham 3 quadrados lá. Esses 3 aqui. Copiei o que me interessava, que era de 200 a 300, o que é os valores. Copiei e colei lá. Aqui, ó. Então, o 0,20 está aqui e o 0,25 está aqui. E fiz uma linha intermediária para me calcular o quê? Porque eu quero 280 graus. Quero 280. Então, eu escolhi fazer isso primeiro. Primeiro, eu vou criar a linha de 280. Depois, eu crio uma coluna aqui no meio. Ok? Então, o que eu fiz? Interpolei. Tá? Se fosse 275, ia ser bem a metade. Não é o caso. Se fosse 275, eu ia poder fazer a média entre esse valor e esse. Ok? Daí eu acharia bonitinho. Já mostro como eu fiz isso aqui, ok? Então, depois que eu completei, fiz essa linha azul extra, agora eu vou criar a coluna para 1,1 megapascal. E interpolo. Agora, interpolo entre quê? Fazendo aquele nosso triângulo imaginário lá. Vamos fazer o triângulo imaginário disso aqui, ó. O que eu tenho? Eu quero fazer esse valor aqui. Então, eu faço o quê? Essa diferença, esse menos esse, dividido por esse menos esse, é igual a esse menos esse dividido por esse menos esse. Super legal, né? E daí eu faço, daí lá no Excel eu consigo travar algumas coisas, né? Depois o que eu vou fazer na próxima? Eu quero esse menos esse dividido por esse menos esse é igual a esse menos esse dividido por esse menos esse. Então essa coluna é travada. Quando eu mudo, ó, esse dividido por esse menos esse dividido por esse menos esse, tá vendo? Essa aqui está sempre atuando. Então eu vou dar um jeito de travar ela lá no Excel. Que daí eu resolvo para essa e puxo resolvendo. Resolve todos. Ok? Se não sabem, eu boto ali como pesquisar na frente. Ok? Resolvi a linha azul. Vamos resolver a linha, fazer a coluna. Então, olha que bonitinho. Eu quero fazer esse valor aqui. Então, eu vou dizer o quê? Que esse menos esse dividido por esse menos esse é igual a isso menos isso dividido por esse menos esse. É o raciocínio. Vamos para a próxima. Então, agora esse aqui é o que é? Os us. Então, é esse menos esse dividido por esse menos esse. É igual a quê? A esse menos esse dividido por esse menos esse. Quais colunas não mudaram? Essas aqui, ó. Então, tudo que for associado a essa coluna primeiro eu vou travar. Nesse outro raciocínio aí. Eu não vou explicar isso aqui agora. Eu vou deixar que vocês olhem, tá? Office, pacote Office é algo básico, tá? Somos estudantes da engenharia. As coisas são exigidas da gente. E a gente tem que correr atrás, ok? Dá pra brincar, dá pra se divertir quase com isso aqui. Tudo bem que era mais fácil quando a gente era mais novinho, né? A gente se divertia com coisas mais... que hoje a gente não olha exatamente com cara de diversão, tá? Mas dava, tá? Então dá pra brincar de uma interpolação. Mexe na curiosidade, cara. Não, eu tô curioso, eu quero ver, eu quero resolver esse negócio. No Excel, vou testar. E depois eu quero saber se o ajuste linear foi uma boa. Eu quero saber se essa coluna aqui é de fato linear, né? Então, só que pega ela inteira, né? Pega ela inteira lá e vê se ela é linear. Aqui nisso aqui, eu quero pegar tudo aqui, ver se é linear. Crescimento, testa, brinca. Ok? Eu fiz isso aqui que eu falei com vocês, ó. Um troço menos o outro dividido pelo troço menos o outro igual a um troço menos o outro, não, tá? Brinquem com isso. Eu já deixei aqui os númerozinhos para vocês verem, tá? As letrinhas, o que eu fiz, tá? Tem coisa que eu fui aqui, eu vi que se eu botar esse igual aqui, eu consigo ir clicando e ele vai atribuindo, tá? E daí depois eu separo, ó, isso aqui eu passei multiplicando, nananá. Eu falei que eu tinha que travar essas colunas As,
aqui, né, os A. Travei. Travei com o quê? Com sifão no A, para travar o A. Ok? Travar o A. Ah, eu falei que tinha que travar todas as coisas lá em cima. Então, tudo que tiver 1 eu vou travar. Travei o F, travei o B, travei o J, o B. Cifrão no Excel. Bota no Google, tá? As pessoas também estão perguntando o quê? Para que serve o cifrão no Excel? Vai ver. Vai ver como funciona, tá? Tem como travar a coluna, tem como travar o número, tem como travar os dois. Ok? Tem como escrever uma vez só e puxar. Escreve uma vez só e puxa sem travar para você ver o que acontece. Dá dois cliques em cima, você vê o que ele está selecionando, tá? Então, brinquem, divirtam-se. Ok? Líquido comprimido ou subresfriado. Vamos lá. Ó, na ausência de dados por líquido comprimido, uma aproximação geral seria tratar o líquido comprimido como um líquido saturado na mesma temperatura. Tá? É como a gente conversou lá na aula, numas aulas passadas lá, né? Infelizmente a gente não conversou, eu só falei, né? Então lá, na uma aula passada eu falei que se a gente parte de água, acho que a 0 grau, não lembro, ou 25 graus, e a gente esquenta ela até 99, a gente tem um aumento de 4% no volume específico. Tá? 4%. Daria para aceitar esses errinhos aí de 4%? Talvez dê, na mesma pressão. É uma aproximação. É horrível um erro de 4%? Eu não gosto. Mas é uma opção se a gente não tem nada melhor. Ok? O que é o líquido subresfriado? Esse aí que a gente toma água. É líquido subresfriado, porque a pressão ao redor dele está muito maior do que a pressão que faria ele evaporar. Então o mundo está apertando ele e está deixando essas moléculazinhas como líquido. Ok? Como líquido. Certo, é uma bolha ali. Aquela é uma bolha de ar. Tá? É uma outra fase de ar. Não vamos pirar com isso. Tá? Não é o caso. Dá para brincar? Bem legal. Então são pressões mais altas do que a pressão de saturação. Tá? O mundo está apertando ele muito mais. São temperaturas mais baixas do que a temperatura de saturação para uma certa pressão. Então, na pressão atmosférica no nível do mar, a água evaporaria a 100 graus. Então a gente está a 80, está a 90, está a 25, está a 0. Okay? São temperaturas mais baixas que a saturação. Os volumes específicos eles são mais baixos. É o que eu comentei, o volume específico do líquido era 4 do líquido saturado. Quando a água ferve, é 4% maior do que a água quando está fria. Tá? Ele expande um pouquinho. As energias internas são mais baixas, por quê? Porque ele está frio. Tá friozinho. E as entalpias são mais baixas também. Tem pouca energia. A gente bota a mão, a gente toma banho nesse tipo de água. Então não vai ser um troço muito energético. Ok? Líquido comprimido ou subresfriado. Aqui até que tem uma tabela. Até o Senjo fala, não é comum. Não está em todo lugar essas tabelas aí. Ele traz algumas. Ok? Para 5 megapascal, 263 graus já é saturado. Então acima de 260 não é mais subresfriado. Até 260 é. Depois de 263 não é mais. Tá? Daí é saturado. Ok? Tem aqui os dadinhos, então. Eu fiz um teste aqui, ó. Fui lá no meu programinha e peguei, dados para água a 90 graus como líquido saturado, título igual a 0, e fiz a linha pretinha para entalpia, que é um troço que a gente vai usar muito. Tá? É bom amar a entalpia. A entalpia é muito legal. Então, botei aqui fixo, tá? 90 graus, título 0. Estou variando a pressão disso? Não. Eu deveria? Acho que não. Porque o que ele fala aqui, ele fala tratar o líquido como comprimido, tratar o líquido comprimido como líquido saturado na mesma temperatura. Então, o que eu quero comparar são esses valores aqui. Daí eu peguei o quê? Então, eu peguei agora dados para água a 90 graus, com pressão variando de 100 kPa aqui
até 10.000 kPa. Aqui. E calculei a entalpia com esses dois dados de temperatura e pressão. E fiz os pontinhos azuis. Ok? Ó, ele variou aqui, ó, de 377 para 384 kJ por quilograma. Ok? Daí, se a gente fizer uma variação percentual, daí eu até peguei aqui, ó, não sei por que aqui eu fiz isso, acho que é porque eu quis. Aqui eu mudei, botei numa escala linear, aqui eu botei numa escala logarítmica, só a evolução, mas tudo bem. É ainda assim, de 90.000, 10.000. Ele está mudando, então, aqui, ó, 100 kPa, né? 100, deveria estar 100 aqui. 100, que é 10 na 2, 10 na 3, 10 na 4. Mas tá tudo bem. E fiz a variação percentual, tá? Então, ó, é o H real, é o H calculado, menos o H saturado, dividido pelo H real. Deu essa variação percentual aqui, ó, de 100 kPa a 10.000 kPa. O maior erro percentual que a gente teve foi de 2%. Tá? Então, assim, a gente vê que conforme maior é a pressão, maior vai ser esse erro percentual. Mas a gente mudou 2 ordens de grandeza, né, de 10 na 2 para 10 na 3 para 10 na 4, e o que a gente teve foi 2% de erro percentual. Tá bem tolerante, tá bem tolerável, na minha opinião. Bem tolerável. Ó, aqui, ó, uma ordem de grandeza maior, 1.000 kPa. A gente tá aqui, ó, menos, sei lá, 0,2 de erro percentual. Tá? Então, achei bem ok. Ok? Ok. E isso é para calcular na mão, tá? Isso é para calcular na mão. A tabelinha aqui até ajuda, tá? Mas se não quiser usar essa tabela, usa de líquido saturado, tá? Para coisas tão grandes e variáveis quanto isso aqui, o máximo de erro é 2%, tá super de boa, tá? No geral, a gente tem como calcular quando a gente tiver num software, aí a gente calcula. Então não é uma preocupação que a gente tem. Meu Deus, será que os engenheiros no mundo estão lidando com isso? Não, não, não. A galera tá botando ali. Ah, nem pensa direito se líquido saturado, eu só quero. Tô te dando 2 dados, me dá entalpia aí, vai. Calcula. Entendeu? Software é fácil, ok? Na próxima etapa do capítulo 3, a gente vai ver os finaizinhos, ok? Que são as equações de estado do gás ideal, que é importante pra caramba. Se quiserem já dando uma lida, por favor. E o fator de compressibilidade, tá? É uma medida do desvio do comportamento do gás ideal. É importante, ok? Eu estava dando uma olhada nos 2 tópicos de interesse especial que tem no final do capítulo 2 e no final do capítulo 3. Deem uma lida, tá, nisso aí. Ele tá super didático, ele tá super, assim, gentil, o Senjo. O Senjo é gentil, né? Ele tem uma didática gentil. Como livro, ele é muito gentil. Okay? Então, deem uma olhada lá. E que ele traz algumas discussões bem interessantes, ok? Daí ele por exemplo, ele diferencia evaporação de ebulição. Muito legal, sabe? É muito bonitinho. Eu estava agoniado com isso quando eu estava fazendo as aulas passadas, que eu estava preferindo usar um termo evaporação ou ebulição, mas, sabe, eu não tinha lido uma frase bonitinha como a dele, dizendo isso é isso, aquilo é aquilo, sabe? A gente sabe da vivência. Mas frase bonitinha, ele tá lá, então eu vou deixar vocês curiosos para ver essa frase bonitinha, ok? Vou me esforçar, tenho que me esforçar, ok? Para botar a prova de vocês, para ficar disponível no Moodle a partir do dia 8, que é sexta-feira. Não prometo ela para 0 hora do dia 8, ok? Mas mais pra frente. Daí eu até tô achando que eu tô macio demais, tô bonzinho demais com esse negócio aqui. 6 dias de prova. A gente tem que acreditar que aqueles que querem aprender vão aprender e isso aí. Espero que a prova seja uma boa prova para quem estudar de boa. Ok, daí a gente conversa. Muito obrigado.